Eu fico imaginando que o pessoal em casa deve estar pensando assim, mal, eles entraram pela cana e a cana produziu tudo isso que são hoje em 2023. Mas tem um ingrediente que a gente vai entrar agora. Bom, uma vez eu tento imaginar o tamanho, o processo, o número de fazendas e o Brasil inteiro, o mundo inteiro planta cana. Mas não foi a cana que foi o trampolim definitivo para isso. A cana criou a estrutura, mas teve um outro elemento. Que elemento foi esse que fez com que vocês se tornassem tão grandes e hoje não é a mola propulsora, mas é o grande vetor dessa, vamos dizer, dessa prosperidade toda? Aguinaldo, em 2011, quando o meu irmão terminou a faculdade, a gente vinha passando por um desafio dentro da fazenda da família, em aumentar a produtividade na vertical, que a gente fala, né? Produzir mais na mesma área. A região aqui ela é muito carente de expansão de área, porque praticamente é tomada pelos canaviais. Então a gente tinha que fazer alguma coisa para poder produzir mais dentro da própria fazenda. Você tinha que produzir mais por hectare? Mais por hectare. Então esse era o desafio. Meu pai ele sempre foi do sistema antigo de produção, né? E como ele sempre acreditou na cana, então aquilo que ele vinha fazendo, ele acreditava muito que estava correto. Mas a gente sabia que tinha outros gargalos e muitas oportunidades dentro disso para poder verticalizar. E não tinha mais nada a ver com aquelas novos tipos de cana, variedades, brapa, com variedade, com correção de solo, isso tudo você já tinha tentado? Tudo a gente já havia sido implementado, tudo que era de tecnologia de produção, em variedades, em tecnologia de fertilidade, enfim. A gente já tinha implementado tudo isso, mas faltava um ingrediente. E foi aonde meu irmão voltou da faculdade e a gente debruçou, saiu rodar o Brasil em busca do que a gente fazia. E foi aonde o povo estava fazendo para melhorar a produtividade? Exatamente. Lembro muito bem, uma usina no interior de São Paulo, a gente bateu o olho e a gente falou, o segredo da produtividade é o controle do tráfego, né? O que é o controle do tráfego? Você não pisar sobre o seu maior patrimônio, que é a cana que está na lavoura. Na época, já existia algumas tecnologias e controle de tráfego, que a gente fala do georreferenciamento, que é o famoso piloto com GPS. Porém, a gente via que tinha uma carência muito grande na qualidade desse controle de tráfego. Então foi onde a gente começou a buscar o que a gente poderia fazer para melhorar esse controle de tráfego usando aquilo que já existia no mercado. E veio a ideia de implementar um caminhão, né, na época dos famosos transbordos de cana, que quem é produtor sabe que eu estou falando, conhece. A gente teve a ideia de lançar um caminhão transbordo autônomo, né, para atender uma solução da nossa fazenda. Então assim, inicialmente isso só na colheita? Só na colheita. Né? A gente tinha um caminhão parado, ocioso, a gente vai usar esse caminhão aqui para a gente tentar transformar ele numa ferramenta que vai solucionar o nosso problema. Então em 2011 a gente iniciou esse projeto para atender a fazenda da família. Né? Mas o que era? Um software? Que ia ser instalado onde? Que não tinha um computador de bordo? Exatamente. O caminhão usado, ele é sem tecnologia. Como é que você... Ele era um transformer. Exatamente. Aguinaldo, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito curioso com as coisas. Então, nós trabalhávamos com as máquinas, nós mesmos fazíamos a manutenção, a gente tinha um certo conhecimento de mecânica, hidráulica, elétrica, enfim. Então a gente era curioso, moleque curioso, criado no sítio. O tal do sabido. O tal do fuçado lá, né, que a gente sempre falava. E a gente começou a usar o que a gente tinha ao redor. Né? Tecnologias que já existia, pega uma peça de uma colhedora, pega uma peça de um trator, de um GPS que já se existia. A gente começou a agregar tudo nesse equipamento. E em 2012 a gente tinha o primeiro protótipo do primeiro caminhão autônomo do mundo. E a gente não sabia. Isso dentro da fazenda aqui em Lençóis. A gente soltou esse equipamento. Você tem vídeo dessas coisas? Temos. Vou disponibilizar o vídeo
para mostrar aí o primeiro equipamento que foi colocado em operação lá atrás. Porque nós estamos falando de coisas diferentes do que o mercado, ou eu estou entendendo, que é a máquina cortadeira picando, jogando dentro do caminhão, ou colhendo, jogando. É outra coisa, nós estamos falando de outra coisa. É outra coisa. Hoje a gente está falando de pequenos produtores que conseguiu desenvolver dentro da fazenda, com os recursos que tinha, um equipamento autônomo. O primeiro caminhão autônomo do mundo. Né? A gente foi reconhecido mundialmente em 2018 por disponibilizar essa tecnologia para uma grande montadora, que é a nossa parceira, o grupo Daimler, que é a Mercedes-Benz. Foi disponibilizar essa tecnologia na Alemanha. Não, peraí, que você vai matando o povo de curiosidade, você avançou muito rapidamente. E já falou, já deu spoiler dizendo que eles são parceiro da Mercedes-Benz. Olha a loucura que é isso. Um grupo de Lençóis Paulista, que o sujeito há 20 e poucos, 30 e poucos anos atrás fazia frete de cana amarrada no fecho para vender para Garapa em São Paulo, ganhou um dinheiro, produziu, comprou o sítio aiado em volta tudo, plantou e entrou no processo de venda de cana, direta para a usina, aquela coisa toda. Só que agora mudou a temática, porque para melhorar a eficiência da colheita dessa cana, eles inventaram um transformer. Exato. Um Frankenstein, que nem você falou. Exato. A ideia que era um pedaço de cada coisa para ajudar. Exatamente. Como que era? Eu não entendi como que era esse caminhão. Era um caminhão convencional, né? E a gente foi agregando tecnologias. Então, um caminhão... Para ele fazer o que especificamente? Para ele andar sobre a entrelinhas das canas. Para ele não pisar. Para ele não pisar sobre a soca, né? O caminhão que pisava sobre a soca causava um prejuízo de quantos por cento? 5, Aguinaldo, para você ter uma ideia, nós tínhamos uma média de produção em torno de 70 toneladas por hectare. Isso em 2009. No manejo convencional. No manejo convencional. Em 2014, a gente passou a produzir, em média, 115 toneladas de canas por hectare. Mais de 50%. Mais de 50%. Então, assim, isso que chamou a atenção, não só dos outros produtores, mas também dos parceiros que hoje nós temos, né, nessa tecnologia, nesse equipamento. Espera lá que o negócio ficou sério. Ó, a Embrapa, inclusive o pai da Embrapa, da evolução da agricultura do mundo, faleceu recentemente, mas deixou um legado, porque ele desenvolveu muita coisa com a Embrapa, que foi novas tecnologias de plantio, que otimizou solos inférteis e que propagou, conseguiu produzir comida onde jamais se produziu antigamente. Então, esse foi um tempo. E o tempo agora, você está me dizendo que é um novo tempo, que a gente não está falando mais de correção de solo, adubação, fertilização, novas espécies de muda para fazer essa ou aquela, melhorar a mecânica de colheita. Exatamente. Eu acho que hoje a ideia é você conseguir evoluir a sistematização, né, sem plantar um palmo a mais. Sem plantar um palmo a mais. De fato, produzir mais. Com a mesma espécie de cana que o vizinho está plantando, com todas as tecnologias que ele colocou para evoluir no plantio, para melhorar a produtividade, vocês aumentaram com a automação 50%. Exatamente. Somente com a qualidade dessa automação, né, desse controle do tráfego, a gente teve um ganho aí de 50% de aumento. Que parou de pisar. Parou de fazer a compactação no solo. Tá? Então a gente, hoje, seguindo com a história, deu tão certo, né, quando a gente começou a ter esse ganho de produtividade e que começou a chamar a curiosidade de parceiros, enfim, produtores, aonde, como a gente tinha usado aquela tecnologia que eu disse caseira, tirando uma peça de uma máquina, de um trator, de um quadriciclo, que eu lembro muito bem, e utilizando ali nesse caminhão, que era um caminhão Mercedes. Que era um caminhão Mercedes-Benz, né? Que tem esparramado no planeta.
no planeta inteiro. A gente ficou surpreso de uma visita de uma pessoa da fábrica em curiosidade de conhecer esse equipamento. Ele ouviu falar. Ele ouviu Lá falar. tem um caminhão Mercedes automatizado. Em 2016, nós recebemos uma caravana, um ônibus praticamente, cheio de alemães, vindo direto da Alemanha para conhecer esse caminhão autônomo que... Você tinha um nem só, dois? Quanto que você tinha? Tinha 4 na época. Tinha 4. E a gente nem sonhava Foi que... quanto tempo depois da visita desse homem? Eu acho que foi em torno aí de 2 meses. Ele veio, você recebeu ele foi, reportou a fábrica na Europa. Exatamente. E os caras mandaram uma caravana para vir. Mandou a caravana e os alemães ficaram vislumbrados, surpreendidos com o que eles viram. Por quê? Eles não acreditavam que 2 irmãos brasileiros, sem recurso, sem formação acadêmica na área para desenvolver algo, tinha criado, de fato, um equipamento autônomo, né? Então, assim, para nós foi uma grande surpresa. E para eles foi muito maior. De onde que veio? Só fazer uma... Eu tô curioso demais. Por exemplo, você entendia de cana, você entendia de manejo de cana, você entendia de caminhão velho Mercedes-Benz. Exato. Aí vocês foram automatizar, mas como que você entendia de satélite, de leitura? Como que esse equipamento funcionava na mão de vocês, que eram leigos no assunto? Exato. Porque deve ser a mesma curiosidade que o alemão, né? Exato. Mas que como esses pode, caras... né? É isso aí. A gente... como a gente tinha na ideia, o georreferenciamento ele já se existia dentro do mercado desde a década de 2000, não na tecnologia que existe hoje, mas já se existia. Então a gente tinha a ideia desse equipamento, para ele fazer o que ele tinha que ser feito, ele tinha que ser trabalhado no sistema autônomo, no sistema de georreferenciamento. Então a gente começou a estudar, começou a contatar as empresas de georreferenciamento, enfim, num formato... Faça os meus mapas, leia meu campo. Exatamente, num formato de parceria, a gente começar a entender como funcionava, como poderia funcionar e aonde a gente poderia chegar. Então assim, a gente foi em busca, embora a gente não tinha o conhecimento, mas a gente sempre foi em busca de conhecimento para poder agregar naquilo que a gente queria. Então assim, tudo nasceu... eu falo hoje de parceiros, né, de pessoas que abriram as portas para a gente poder entender como funcionava aquilo e a gente trazer para dentro de casa para agregar nesse equipamento. Tá? Então, basicamente foi isso, né, uma junção de várias empresas em parceria com a gente para a gente agregar, né, no nosso equipamento que hoje é comercial. Né, e o dia que o caminhão andou sozinho? O que seu pai falou? Cara, foi uma surpresa. Pra mim e pro meu irmão também, porque o desafio era tão grande que a gente não acreditava nem naquilo que a gente estava fazendo, né? Acreditava sim que daria certo, mas quando a gente viu o equipamento andando daquela forma autônomo, sem ninguém dentro, e nas primeiras vezes a gente colocava um motorista para acompanhar a operação, para assistir a operação, a gente ficava surpreso, a gente não acreditava, mas estava ali na nossa frente, né? E do primeiro que a gente construiu, a gente evoluiu para o segundo, e evoluiu para o terceiro e evoluiu para o quarto. Então foram os primeiros 4 equipamentos que começou a operar dentro da fazenda, antes mesmo dos alemães virem. Aí quando o alemão chegou, você já tinha 4, falou, exatamente. Calma aí, que agora é nós, estamos lá. Na primeira visita da pessoa da fábrica, antes dos alemães vir, eu sempre fui uma pessoa que eu consegui enxergar um pouco além das outras pessoas. Eu consigo ter uma facilidade de enxergar um pouco mais à frente, né, no futuro. E eu disse para o meu irmão, temos uma oportunidade comercial, uma oportunidade de se tornar o que a gente criou aqui para atender a nossa necessidade como produtor, a gente atender o mercado. O ganho que essa automação vai dar
vai ser muito menor do que o negócio que nós acabamos de criar. Exatamente. Eu acreditava nisso, que o negócio como empresa ou indústria talvez superasse tudo aquilo que a gente já tinha construído para trás. O ganho que a gente ia ter no benéfico ali do equipamento trabalhando, em termos de produtividade de cana, ia ser insignificante perante a oportunidade que a gente tinha a partir daquele momento que a gente tinha criado aquela máquina.